Ah, que pena, caiu. Caiu, eu tava aqui trazendo um conteúdo falando sobre hábitos, comportamentos. Perdi o vídeo, que pena. Mas voltando, pois é. Ainda bem que você avisou, né? Tô aqui cozinhando, aproveitando justamente que é domingo e falando, voltando, deixa eu recapitular aqui, né? Eu tava falando sobre planejamento, sobre disciplina, sobre bons hábitos, né? E falando sobre Deus, sobre como a gente observar a natureza e perceber a perfeição divina e tentar trazer esses sinais, essas lições da natureza para a nossa vida. Perceber que é muito importante a gente ter uma rotina, a gente, sim, estava falando dessa questão da alimentação ruim ser menos pior do que pensamentos, né? Porque, na verdade, tudo vai começar dos pensamentos, porque ele que vai conduzir os seus comportamentos. E os pensamentos é que vai começar a atrair tudo que você precisa, ou não, né? Ele vai atrair exatamente aquilo que você está vibrando, né? Então, quando a gente fala de frequência, aí fica parecendo que é um papo assim, ai, que papo doido, né? Mas é sobre isso, né? Tudo tem frequência. Isso tá documentado, né? Então a gente tem que perceber em qual frequência eu estou. Que pensamento que é esse que eu estou tendo? Muitas vezes a gente vai perceber, a gente já está lá no sentimento ou talvez até no comportamento, na ação, né? Então a gente tem que fazer meio que um caminho inverso de observar, peraí, por que eu estou me comportando dessa forma? Ou por que eu estou sentindo essa determinada emoção que às vezes eu nem sei nomear? Então já começa por aí. Então quando a gente fala de saúde mental, né, a gente está aqui passamos por um setembro amarelo, e passa assim, né? Fica uma coisa meio. Agora já veio outubro pra gente falar sobre o câncer de mama, mas tá tudo entrelaçado. Então os pensamentos, eles vão nutrir todos esses caminhos. Eu começo por ele. Então a questão que Jesus coloca pra gente, né, de vigiar e orar, que eu falo assim, um dia eu ainda vou tatuar, eu não sou muito fã de tatuagem assim em mim, né, mas eu falo, gente, eu ainda vou tatuar, o tudo passa e o vigiar e orar, né, porque o tempo inteiro que a gente está atento àquilo que estamos pensando, fazendo, né, nos nossos comportamentos, nas nossas emoções, é o que eu sei, o que eu vou nutrir, né, para o meu dia a dia, para quem está comigo, para as decisões que eu vou tomar. Então, quando eu falo, né, até tá na minha bio, né, sobre como eu auxilio as pessoas não só através da nutrição, mas das práticas integrativas, é sobre isso. Porque a nutrição, se você for pensar, é seguir, né? Seguir determinados protocolos, claro, de acordo com cada pessoa, com o comportamento, com a situação genética, a situação física mesmo. Então a gente vai tratar essas coisas no campo físico. Mas se eu não organizo os outros campos, eu não vou conseguir ter um êxito no campo físico ou nessas principais mudanças que a gente precisa fazer. Então, vamos supor, eu tenho que, eu não tomo café da manhã e eu preciso voltar a tomar café da manhã. Mas para mexer esse café da manhã, eu preciso entender, mas por quê? Qual motivo eu não tomo café da manhã? Isso está conectado com o quê? É só por conta da minha rotina? Tem alguma questão da minha história que influencia nisso? É alguma autossabotagem? Ou é algum trauma que eu tenho? E é um hábito tão arraigado que eu fui levando para a vida? Então, não é simples assim. Eu pegar um plano alimentar, né, que vocês podem até calcular em tantos aplicativos aí,
calcular a quantidade de caloria que você precisa e simplesmente distribuir isso para o dia e fazer. Você não faz uma semana, né? Não faz uma semana. Então, não é só sobre isso, né? Só sobre pegar um plano e tentar seguir. É entender quem é você nesse processo, né? E aí eu tô aqui no domingo, eu falei, gente, deixa eu colocar esses pensamentos que estão me vindo, deixa eu compartilhar isso, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva, às vezes eu fico aqui batendo papo com os meus próprios pensamentos, né? Eu falo, gente, eu preciso compartilhar esses pensamentos também. E eu tô aqui, eu gosto, né, do domingo, do sábado, de dar uma organizada na casa, colocar as coisas nos lugares, né, corretos, porque a gente no meio da semana muitas vezes é muito corrido, e aí você vai vendo, pega uma coisa aqui, pega uma coisa de lá, principalmente aqui que são 3 homens, né, que tem um pouco mais de dificuldade, eles pelo menos têm, com a organização, né, que eu estou falando aqui, sobre disciplina, sobre planejamento. E a gente começa a colocar as coisas no lugar, vai dando um alívio, né? Porque eu falo que é uma terapia para mim, colocar as coisas no lugar, né? E aí organizar isso para a semana que vai vir. Então muitas vezes as pessoas falam, eu vou descansar, não quero saber de nada. Então para mim o descansar, que eu posso ter esse tempo durante a semana, é eu me organizar para a semana. Então muitas, não vou falar que é desculpa, tá? Porque às vezes não enxergar mesmo essas possibilidades. Muitas pessoas me falam, mas não dá tempo, eu compro os legumes, as verduras, isso estraga na geladeira. E eu falo, você tem que tirar, nem que seja 2 horas, né, do seu final de semana para organizar a sua semana. Então a gente vive numa sociedade que é hedonista. O que é isso? Que tem essa necessidade de prazer o tempo inteiro. Tudo tem que ser prazeroso, meu dia tem que ser todo prazeroso. Eu não posso ter tédio no meu dia, eu não posso trabalhar no final de semana. Né? A gente tem essa mentalidade hedonista, e eu vejo isso nos meninos também, né? Nos adolescentes. Eles não querem perder tempo. E na verdade você está ganhando tempo, você está ganhando qualidade de vida, fazendo essa organização, né? Por exemplo, aqui a gente tem, quando a gente precisa fazer as suplementações, né? Gente, eu tô fazendo propaganda aqui com o meu aventalzinho bonitinho do Compre de Mamãe, depois vocês entram lá, de uma amiga minha. E aqui, ó, eu planejo, então, a suplementação pro dia, pra semana, né? Então, aqui, eu vou ficar fora de casa. Esse aqui você pode levar na sua mochila, na sua bolsa. Gente, isso aqui, eu falo que é literalmente como o Renato Russo cantava, disciplina é liberdade. Quando você tem disciplina, você conquista liberdade. Então você consegue fazer mais coisas quando você se organiza. Então, voltando lá, para mim, Deus é organização. Deus é organização, é uma das qualidades, né? Vamos dizer assim. Então a gente precisa colocar isso na nossa vida para que eu consiga começar, né, a fazer, por exemplo, o plano alimentar ou qualquer meta que você tenha na sua vida. Se você não tem um pouquinho de organização, de planejamento, se a gente não organiza o nosso ambiente, não tem como, né? Você vai estar no meio da bagunça. No meio da bagunça as coisas não funcionam. E eu, como estou sempre em contato com pessoas que têm, né, transtornos do comportamento, por exemplo, TDAH, o próprio autismo, né, eu participo de uma comunidade de autistas, né, eu não gosto de falar os autistas, né, pessoas com autismo, porque é completamente diferente o autismo em cada um, assim como o TDAH em cada um. É uma pessoa com aquele transtorno, né? Assim como uma pessoa que tem diabetes, ela não é uma diabética, ela é uma pessoa que tem o diabetes. Então, cada pessoa vai manifestar aquilo de uma forma, porque primeiro que ela é um ser único, que tem aquela determinada condição, né? E eu acho que isso é muito importante, a gente entender que nós somos seres únicos, né? Isso é muito importante, eu sempre falo muito disso. E eu vou ter
que lidar com aquela determinada condição, né? Então é muito importante para essas pessoas que têm, principalmente esse tipo de transtorno, ter essas rotinas, ter essa adequação do ambiente, tentar se organizar. Então aqui em casa, por exemplo, eu até coloquei um adaptadorzinho para escova de dente, para pasta de dente, para ficar mais visual, para eles lembrarem, para ficar divertido, né? Já que tem que ser hedonista, né? Então que tenha lá o acionamento da pasta de dente, então ficou bonitinho. Então tudo isso, gente, esses enfeites, essas coisinhas legais que a gente pode fazer, enfeitar a nossa casa, isso é muito importante, né? Para a gente conseguir cumprir com essas tarefas. Eu tava ali com a Alexa, né? Eu falo, gente, eu tava abrindo a geladeira, enchendo o tanquinho e ao mesmo tempo cozinhando aqui, lavando as verduras. E eu falei assim, eu sempre falo com a Alexa, minha companheira, né? Alexa, tantos minutos pra máquina. Aí a geladeira... Alexa. A geladeira começou a apitar, porque eu fiquei um tempo com a porta aberta. Aí eu falo, gente, tá vendo? Os próprios eletrodomésticos já me avisando. Então, assim, eu fiquei pensando, será que isso é de agora? Será que é isso, esse excesso de informação que faz a gente ficar dessa forma, né? E aí eu falei, não é de agora, né? Eu acho que é da nossa geração, assim, da minha geração, né, gente? Os 40 a mais. Que começou a perceber que é a última geração que teve essa troca do analógico pro digital. Então pra gente é meio doido isso, né? A gente pegou o telefone de discar e agora a gente faz tudo no celular, né? Com rapidez. Então isso também sobrecarrega. Eu acho que principalmente a nossa geração, porque quem nasce com isso já vai se acostumando, né? Embora também esteja apto a se adoecer por conta disso. Mas a gente usar essas estratégias mesmo, né? De ter esses mecanismos, o próprio celular, eu falo assim, usem o celular da melhor forma possível, né? Que é utilizar todas as ferramentas que ele tem ali para nos auxiliar no dia a dia. Então ter um timer, né, para te avisar que você está fazendo tal determinada tarefa, que você tem que ir para outra. Isso é muito importante, porque a gente consegue realmente aumentar o nosso tempo, né, de qualidade. Era isso que eu tinha para falar, né? Eu queria aproveitar que eu estava aqui fazendo, deixa eu ver se dá para ver, a minha salada da semana, né? Vou fazer meu arroz para uns 3 dias. Muitas vezes eu congelava arroz quando eu trabalhava mais, né, em tempo presencial. Hoje eu tenho uma agenda mais híbrida e confusa, então eu já deixo para uns 3 dias. Deixo os vegetais já cozidos, né, a maioria que eu posso deixar. Deixo tudo muito planejado. Então eu tenho a compra mensal, então eu sei mais ou menos o quanto que eu gasto. A rotina de cada um aqui em casa, que aqui em casa, né, quem me segue há mais tempo sabe. Então tem Fran, que tem o autismo, eu que não como carne, né, o Sá também não come carne, então a gente tenta se adaptar. O Marcelo que come carne, mas as carnes são diferentes do Francisco. Então ter esse conhecimento de cada um, tentar se planejar na hora que vai fazer a compra, saber mais ou menos o quanto que você vai usar, para já ter isso armazenado, para você ter que ficar procurando isso, né? Ah, meu Deus, e agora? Abre a geladeira, o que eu vou fazer para o almoço? Né? Então, ter uma reserva toda semana ou a cada 15 dias, ter ir ao sacolão, né? Sacolão é só aqui em Minas, né? Até esqueci o nome o varejão, né? Onde a gente compra as verduras, os legumes, e fazer, né? Comprar aquilo que está na safra, aquilo que está mais em conta, porque o que está na safra vai estar mais barato e vai ter menos agrotóxico, né? Menos defensivos agrícolas. E aí você deixar isso na sua geladeira, abrir a geladeira. Eu sei que eu tenho que fazer um pratinho que metade dele é vegetal, que 1/4 dele é carboidrato, o outro 1/4 eu vou dividir entre feijões e a própria carne, que a pessoa geralmente pega esse 1/4 e
transborda de carne, né? E a gente tem uma quantidade certa dessa carne para consumir. A gente está vendo aí essas condutas carnistas, né? Com dieta carnívora, que cura tudo. E não é bem assim, tá? Então é esse recado que eu queria deixar para vocês, que a gente tem várias formas, né? Várias condutas que a gente pode fazer para otimizar esse tempo, essa rotina, essa questão do autoconhecimento, de se entender dentro desse processo. Então não é simplesmente só calcular um plano alimentar, tem todo esse conhecimento de mim como terapeuta, do próprio paciente consigo mesmo, né? Dessa nossa interação e as milhões de condutas que a gente pode tomar dentro disso, né? E as várias ferramentas que a gente pode utilizar. Então, vou deixar esse vídeo gravado para vocês. Que vocês tenham essas inspirações também. E precisando de mim, eu estou aqui, é só chamar. Estou aqui para ajudar vocês a ter uma vida mais saudável, mais abundante, mais tranquila também, né? Que a gente consiga utilizar tudo isso na nossa vida. Um beijo, Camila. Obrigada, viu? Fique com Deus.